Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Com as palmas, não só de pão, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Braços erguidos, cantando forte, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com invejas porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando e cantando. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel.
Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Põe a mão sobre o seu coração e cante isso. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel a uma carreira a correr, uma vitória alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós precisamos compreender o sentido dessa leitura do livro dos Juízes. Por que Joatão conta essa parábola? Nessa semana nós temos escutado, na liturgia da palavra, na primeira leitura, o livro dos Juízes. E uma figura que apareceu nesses dias, uma figura bem conhecida na história, porque o livro dos Juízes é um livro histórico, é a figura de Gedeão, que era um homem simples, de uma família simples, mas que foi escolhido por Deus para ser o guia do povo. Porque nós temos que entender o seguinte: em todo o Médio Oriente, em todo o Oriente Médio, naquele período específico, as nações viviam num sistema monárquico. Elas tinham um rei, elas tinham uma organização, elas tinham um exército, elas tinham toda uma segurança que Israel não tinha, porque Israel vivia o sistema tribal das tribos, as 12 tribos de Israel. Quando aparecia uma emergência, quando aparecia uma dificuldade, aquelas tribos se uniam, 2, 3, 4, para vencer aquele perigo iminente, seja esse perigo interno, uma situação interna no meio deles, ou um perigo externo. E eles elegiam um juiz que os liderariam naquela situação. E Gedeão havia sido um escolhido por Deus para guiar aquele povo. E existia internamente, vamos falar numa linguagem mais moderna que gostam de usar por aí, um lobby anti-monarquismo. Existia, e esse lobby era muito grande. Eles não queriam ceder a instituição de um rei para Israel. Por quê? Israel vivia a teocracia. Deus era quem governava o povo. Deus estava acima de todas as coisas. Deus liderava aquele povo. Deus dava a vitória para aquele povo. Vamos olhar Josué, as conquistas de Josué. Fica bem explícita na figura de Josué a presença de um Deus que vai dando para aquele povo a vitória, vai dando a terra, vai fazendo com que aquele povo vença os exércitos, derrube as fortalezas, vai fazendo com que aquele povo seja destacado. Porém, existia um trabalho interno que propunha a figura de um rei. Depois nós vamos ver lá no livro dos reis, a partir de Samuel que resiste, mas Deus está falando, então eles querem, deixa eles sofrerem a pena, deixa eles viverem o que eles querem. Então, se eles vão pedir um rei, nós vamos dar um rei para eles. Mas ainda não, ainda eles estavam tentando preservar Israel de um secularismo da religião. Presta bem atenção nisso, viu? Que isso é muito importante para nós hoje. Um secularismo da religião, aonde fosse se enfraquecendo a figura e a presença de Deus no meio daquela realidade em que eles viviam, para se fortalecer a figura de um líder que não expressava mais a vontade de Deus. E é exatamente nesse contexto que nós estamos ouvindo essa parábola que Joatão faz, porque Abimeleque era irmão de Joatão, filho de Gedeão. E o que Abimeleque faz? Vamos primeiro ver Gedeão. Pega aí, se você trouxe a Bíblia. Eu gosto sempre que você que vem para a missa do clube traga a Bíblia, porque eu gosto de explicar um pouco a palavra, para nós entendermos. Veja só,
Já em Gedeão, lá no capítulo 8 do livro dos Juízes, se você tem aí a sua palavra, faz favor de pegar a palavra, no capítulo 8, no versículo 22, para você ver. Quando Gedeão conquistou, venceu Madiã, venceu outros inimigos, à frente daquela situação que as tribos de Israel viviam, no versículo 22 nós vamos escutar, os israelitas disseram a Gedeão: exerce o domínio sobre nós, tu, teu filho e teu neto, pois livraste-nos das mãos dos madianitas. Gedeão, versículo 23, lhes disse: nem eu, nem meu filho vamos dominar sobre vós. Quem tem o domínio sobre vós é o Senhor. Veja, como que Gedeão quer deixar na consciência daquele povo que quem exercia o domínio sobre a vida deles e que precisava continuar a exercer é o Senhor. Nem eu, nem meu filho, nem meus netos vamos exercer o domínio sobre vós, porque quem exerce o domínio sobre vós é o Senhor. E sobre a sua vida? Quem exerce o domínio? Oh, glória! Aleluia! Tem uns gritando, é o Senhor, é Deus. Sobre o Brasil, quem exerce o domínio? O Senhor? Oh, meu Deus! Você está no país das maravilhas, Alice? Claro, nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Salmo 32, feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que o escolheu por sua herança, versículo 12. Nós declaramos isso, mas, de verdade, olhando para a estrutura que o Brasil hoje vive, é o Senhor que reina no Brasil? Humanamente não. Vamos acreditar que espiritualmente sim, porque nós celebramos a Eucaristia, nós somos cristãos, nós não perdemos a esperança, nós acreditamos em Deus. Mas falamos do macro, vamos falar do micro. Será que Deus tem realmente exercido o domínio sobre a minha vida e a sua vida? Gedeão está dizendo que não seria entregue nas mãos dele e dos seus filhos o domínio sobre Israel, porque Israel precisava continuar sob o domínio de Deus, porque só assim aquela nação continuaria sendo um destaque diante das outras nações. Seria tão bom se o Brasil fosse assim, né? Gigante pela própria natureza, né? Nosso hino já fala daquilo que nós somos. Gigante, é um país continental, imenso, com muitas riquezas, com a natureza belíssima, maravilhosa, cobiçada por tantas nações. Mas nós temos que começar a questionar a nossa consciência. Gedeão já avisa, mas o que faz depois que Gedeão morre? Abimeleque vai na casa dos parentes da mãe dele, ele vai lá, faz a cabeça deles para que os 70 parentes que ele tinha lá, os 70 irmãos, na realidade da mãe dele, pudessem apoiá-lo para que ele assumisse o reino. Política, né? Depois, politicamente, ele vai até a casa do seu pai e mata os seus 70 irmãos. Veja, que poderiam, de alguma maneira, aceitar a proposta de assumir o reinado em Israel. E ele se proclama rei. Só que Joatão conseguiu fugir e escondeu. Por isso que Joatão está contando uma parábola. Joatão sobe no alto do monte, reúne o povo daquelas tribos e ele proclama isso que você acabou de ouvir. Uma parábola dizendo da oliveira, da figueira e da videira. Mostrando exatamente aquilo que para Israel eram as árvores mais admiradas, preferidas, exatamente por aquilo que elas ofereciam. A uva, o azeite, o figo. Era o exemplo da fertilidade. E essas árvores férteis diziam: não, nós não queremos estar acima de ninguém. Nós queremos continuar servindo, nós queremos continuar dando aquilo que é o nosso melhor. E aí Joatão diz: mas o espinheiro, que não dá sombra, o espinheiro dá sombra? Nada. Diante daquele sol lá, escaldante da Terra Santa, você acha que um espinheiro dá sombra?
Mas o espinheiro, na parábola dele, ele está dizendo que quem é o espinheiro? Abimeleque. E o que o espinheiro dá de fruto? Pergunta para quem está do seu lado. O que o espinheiro dá de fruto? Vamos pensar um pouquinho, a gente tem que ler a palavra e tentar refletir um pouco. O que o espinheiro dá de fruto? Espinho? Você come espinho? A não ser aqueles que mordem o piqui, né? E o piqui... Quem conhece o piqui sabe do que eu estou falando. Dá uma mordida no piqui e fica com a boca cheia de espinho, não é verdade? A não ser o piqui, está ali o irmão que não me deixa mentir, que já morou lá em Palmas, né? Mas ele está falando, aquele que assumiu o poder vai trazer infertilidade, não vai trazer coisa boa para nós, vai trazer esterilidade. E qual foi a esterilidade que Abimeleque trouxe? A idolatria. Desviou o povo do caminho do Senhor, desviou o povo daquilo que era correto, desviou o povo de Israel da adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus santo, ao Deus fiel. Por isso nós temos que, eu já vou começar a falar para você entender, por isso que nós já temos que começar a pensar em 2014, se nós vamos continuar querer vivendo na esterilidade daqueles que estão à frente da nossa nação e que não estão produzindo frutos. Você está me entendendo o que tem em 2014? Eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado, estou sendo bem claro? Ou eu preciso falar com mais detalhe? Se você quiser, eu falo com mais detalhe. Mas nós já precisamos começar a pensar se nós vamos continuar querendo o espinheiro ou se nós vamos querer entrar naquilo que é o projeto de Deus para essa nação. Aleluia, o projeto. Mas eu quero ver lá na hora que você apertar o botãozinho lá. Você vai vender o seu voto por Bolsa Família, se você vai vender o seu voto por causa de dentadura, você vai vender o seu voto por causa de um saco de cimento, ou você vai pensar no bem comum, porque a política é a arte do bem comum. Do bem comum. Ah, padre, você tem partido? Não tenho, não sou filiado a nenhum partido. Eu busco o bem comum. E veja, a doutrina da igreja é muito clara. Veja, 168 do compêndio da doutrina social da igreja. A responsabilidade de perseguir o bem comum compete não só às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado, pois o bem comum é a razão de ser da autoridade política, é a razão de ser do espinheiro, mas o espinheiro está lá se gabando, orgulhoso, vem aqui descansar debaixo da minha sombra. Não dá sombra, não dá fruto, não dá nada, gera morte. E cultura de morte. Entende? O bem comum da sociedade não é um fim em si mesmo. Ele tem valor somente em referência à obtenção dos fins últimos da pessoa e ao bem comum universal de toda a criação. Deus é o fim último das suas criaturas. E por motivo algum se pode privar o bem comum da sua dimensão transcendente, que excede, mas também dá cumprimento à dimensão da história. E aí, o bem comum está muito ligado aos direitos humanos. E é um ponto de discernimento. Quem é católico aqui? Tem alguns que já têm até medo de levantar a mão quando eu pergunto, porque lá vem lapada, né? Quem é católico aqui? A nossa consciência política de católico... Por que eu estou falando de política? Porque eu estou refletindo sobre o texto de alguém que assumiu o reinado e que não era para ter sido assumido porque ele ia se colocar contra Deus. Você está entendendo? A reflexão é essa. Veja, na consciência política de um católico precisa estar bem presente aquilo que se chama direitos humanos. E deixa eu dizer uma coisa, se tiver algum político me assistindo. Seja quem for, desde o principal até o menor, um vereador, um secretário, escute o que o padre vai falar.
ano que vem nós vamos colocar sim na pauta da discussão o aborto, a aprovação de casamento de pessoas do mesmo sexo, a eutanásia. Nós vamos discutir sim, porque nós somos um povo cristão e nós temos direito a respeito à nossa religião. Ela não é a religião do Estado, porque o Estado é laico, mas nós não somos laicistas. Nós vamos, porque na hora da discussão lá do debate, mas vai falar de aborto? Vai falar sim, porque interessa a mim e interessa a você. Você está entendendo? Vai falar, nós vamos falar, vamos batalhar em cima dessa discussão, porque nós não queremos que o aborto seja aprovado no Brasil. Ou você que é católico quer? Ah, tá bom. Porque a nossa consciência moral precisa passar pelos direitos humanos. Direito à saúde, à educação, à segurança, ao saneamento básico, à contenção da pobreza, tudo isso. Mas também direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural. Direito a ter uma família e de uma criança ter um pai e uma mãe. Nós não vamos abrir mão disso. Ou você vai? Vou perguntar de novo, você é um católico ou você é um saco de batata, rapaz? Ah, tá bom, quero ver. Nós temos que lutar pelos direitos inalienáveis. João Paulo II, na centésimos anos, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, veja, direitos universais, invioláveis, inalienáveis. Isso é documento da igreja. O direito à vida desde o momento da concepção até o seu fim natural, do qual é parte integrante o direito a crescer à sombra do coração da mãe depois de ser gerado. O direito a viver em família unida, num ambiente moral favorável ao desenvolvimento da própria personalidade. O direito de amadurecer a sua inteligência e liberdade na procura e no conhecimento da verdade. O direito de participar no trabalho para valorizar os bens da terra e obter dele o sustento próprio dos seus familiares. O direito de afundar livremente uma família e a acolher e a educar os filhos, exercitando responsavelmente a sua educação na sexualidade. Fonte e síntese desses direitos é, em certo sentido, a liberdade religiosa entendida como direito a viver na verdade da própria fé e em conformidade com a dignidade transcendente da pessoa. Está vendo por onde passa a consciência de um católico na hora de votar? João Paulo II, centésimos anos. Documento da igreja, doutrina social. Nós temos que colocar isso diante de nós e pegar os homenzinhos daqueles abençoados que estão lá e ver, eles estão comprometidos com isso, com isso, com isso, com isso? Ou não? Se não, meu amigo, é não. Porque a gente está vivendo assim. Nós somos católicos dentro da igreja. E lá fora, nós vivemos como se Deus não existisse. Principalmente na hora de votar. Desse jeito. Ah, mas nós não podemos misturar política e religião. Quem diz que eu, como padre, não posso formar a consciência moral do meu povo? Me diga. Quem disse que eu não tenho o direito de formar a consciência moral do meu povo? E a consciência moral passa também pela política. Temos sim que meter o pitaco, temos sim. Porque isso é parte constituinte do ministério dentro da igreja. Nós não vamos fazer do altar, do púlpito, um lugar para discurso político, mas de formação. Eu estou fazendo discurso político? Não. Eu estou formando a sua consciência. E te dizendo, nós vamos optar pelo espinheiro ou nós vamos querer que aquilo que é o projeto de Deus vença no nosso Brasil? Depende de cada brasileiro. Diga para quem está do seu lado, depende de você. Talvez daqui 4 anos, quando vier essa palavra, eu vou ter que subir no monte de novo e falar: oliveira, figueira, videira. Ah, que pena, 4 anos atrás vocês optaram pelo espinheiro. Eu não. Porém, de uma coisa eu não morro, de omissão. De omissão é uma coisa que eu posso morrer de outras coisas,
mas de omissão, de peso de consciência. E quando eu chegar diante do meu juízo pessoal, Deus vai dizer: quantas vezes você teve o microfone na mão e quantas vezes você ensinou a verdade? Senhor, todas as vezes que eu tive o microfone na minha mão, eu tentei ensinar a verdade para o seu povo. Se eles acolheram, eu não sei, mas eu fiz a minha parte. Para que você usou seu Facebook? Para dizer que você está indo comer? Não, eu usei para evangelizar. Para que você usou seu Twitter? Para dizer que você está com dor no dedão do pé, ou que você está mal-humorado, que você está... Não, usei para evangelizar, Senhor. Se acolheram a minha evangelização é outra coisa, mas eu tentei fazer com aquilo que o Senhor me deu o certo. Porém, uma coisa que eu não posso fazer é violentar sua consciência. Eu preciso provocá-la a refletir da maneira correta. Agora, violentar a sua consciência, não. Porém, o cristianismo faz parte. Para que nós vamos dizer de boca cheia que nós somos o maior país católico do mundo, o maior país cristão do universo, se o evangelho não converter a política do Brasil? Se o evangelho não converter as famílias do Brasil, se o evangelho não converter a minha vida, essa atitude de Jesus hoje no evangelho, se eu não me abrir ao encontro pessoal com aquele que é justo, que é fiel, que é bom, que nessa parábola vai perguntar: você está com inveja de mim porque eu estou fazendo bem? Você está com inveja de mim porque eu estou sendo bom? Porque a minha justiça não é a justiça dessa terra? Porque a minha justiça não é a justiça desse mundo? Porque eu estou dando a mesma paga para quem começou a trabalhar de manhã, mas do mesmo jeito eu estou pagando aquele que começou trabalhando à tarde, porque eu quero dar tudo para todos? Eu quero dar a minha salvação para todos, eu quero dar a vida eterna para todos, eu quero fazer com que os meus vivam, aqueles que se abrem ao meu amor, mas a todo homem de boa vontade, a todo ser humano, eu quero fazê-lo experimentar esse meu amor, essa força do meu amor que transforma, essa força do meu amor que entra na consciência e gera responsabilidade social. Eu queria convidar você a ler uma homilia do Papa Francisco. Meu Deus! Eu não sei se você leu a homilia do Papa Francisco feita em Lampedusa, naquela ilha onde morreram várias pessoas, umas 60 pessoas numa embarcação de imigrantes que não conseguiram chegar até a ilha lá na Itália. E o Papa, sabendo daquela tragédia, foi lá celebrar uma missa de penitência, penitencial. Essa homilia precisa ser lida por todos os católicos cristãos do mundo inteiro. Inclusive, ela está no meu livro novo que eu estou escrevendo sobre a fé, que eu nem sei quando vai sair, mas vai sair. Uma hora eu termino. Ela questiona, o Papa nos questiona da nossa responsabilidade social, usando onde está o teu irmão, lá de Caim e Abel, e usando aquilo que Deus perguntava para Adão: onde estás? Onde estavas? Gritava o Papa em Lampedusa quando esses irmãos imigrantes morreram no mar. E ele faz uma pergunta: você chorou? E ele fala da globalização da indiferença. Ele usa uma palavra nova que nunca tinha sido usada na igreja. Globalização da indiferença. Nós estamos ficando indiferentes. A globalização tem nos feito indiferentes. Nós ficamos mais preocupados se o dólar está 2,43 ou 2,45. Se a bolsa está lá em cima ou está lá embaixo. Se eu estou tendo renda nos meus investimentos. Mas a gente não se preocupa com quem está morrendo de frio mais. A gente não se sensibiliza mais. O Papa chama isso de globalização da indiferença. Nessa homilia ele fala: eu pergunto, quem chorou por esses irmãos que morreram? Quem tem chorado por aqueles que têm morrido na violência, assassinados, aqueles que estão morrendo por causa dos vícios nas drogas, por causa do narcotráfico? Quem tem chorado pelas crianças que têm sido abortadas no Brasil? Globalização da indiferença não é comigo. Mas o Papa dizia: onde está o seu irmão que está passando fome? Onde está o seu irmão que está na miséria? Onde está o seu irmão? E aí ele pergunta: onde está você, Adão?
para fazer alguma coisa. Veja a maneira que Deus trata os seus filhos e as suas filhas. Ele dá tudo, Ele dá o máximo, Ele não divide, Ele não separa, Ele não faz acepção. Ele dá ao operário, o último que chegou, o mesmo salário do primeiro. E nós vamos ficar indiferentes? Ah, padre, o senhor é contra o trabalho social dessas bolsas e bolsas? Eu só sou contra a dar o peixe. Eu sou a favor de ensinar a pescar. Sou a favor da reforma agrária. Eu sou a favor daquilo que a doutrina social vai nos ensinar. Eu não sou a favor de coisas que vão gerar em nós esterilidade. Tem muita gente ficando estéril no Brasil, muita gente ficando, desculpe falar assim, mas muita gente ficando à toa, descomprometida, não trabalha, não tem mais comprometimento. Nós temos que acordar. Ou a gente acorda, ou a gente vai para o beleléu. Desculpa, eu vou até falar um funk da época que eu era funkeiro lá no Rio. Tem os irmãos aí de Nova Iguaçu. Onde eu morava, lá em Miguel Couto, ou melhor, lá em Vila de Cava. Parece que está tudo dominado. Está dominado. Não é uma sensação que às vezes a gente tem, é uma sensação de pessimismo. A gente olha e fala, nada vai mudar mesmo. Não vai mudar porque você não tem coragem, seu sem vergonha, de mudar. Estou falando para você não, estou falando para quem está me ouvindo lá em casa, o político. Não tem coragem porque nós não temos vergonha na cara. Eu não tenho vergonha na cara de mudar, de dar os passos. Essa semana eu assisti de novo o filme de São Felipe Neri, chorei de novo. Eu fico perguntando até que hora eu vou ficar chorando sem fazer nada. O que eu posso fazer? Meu Deus, quando eu vi aquele filme do São Felipe Neri, lá o jovem que ele acreditou ali, o meio filão. Eu falei, meu Deus, que saudade das vezes que eu ia no presídio evangelizar os presos, eu não vou mais. Parece que eu não tenho mais tempo de ir na rua, na biqueira, de ir onde eu ia, nas esquinas atrás dos jovens, e eu ficava ali assistindo aquele filme, eu e o padre Edmilson chorando, fomos para o quarto chorando, e eu falei, o que nós vamos fazer, padre Edmilson? Eu não quero só ficar na televisão sendo aplaudido e pregando, mas eu quero fazer alguma coisa para aqueles que necessitam de alguma coisa. Eu quero ser presença e eu não tenho tempo, eu não consigo ter tempo para visitar, para dar assistência. E eu fico me questionando, a começar de mim, o que eu posso fazer? Onde estás, Adão? Onde estás, Carlão? Como que você se chama? Hã? Você não tem nome não? Se não tiver, eu vou dar, hein? Qual que é o seu nome? Deus está perguntando, onde você está? Está escondido? Chegou a hora de uma grande revolução. Uma revolução chamada Jesus Cristo, que precisa sair dessa palavra viva e eficaz que atinge o nosso coração e partir para o concreto. Pergunta para o seu irmão, onde você está? No shopping? Numa boa? Com seu salário na conta? Com a roupinha de marca? Com a TV HD? Full HD High Definition? Onde você está tranquilo? Que você consegue dormir tranquilo? Enquanto tem gente morrendo de fome? Onde você está, você consegue dormir tranquilo enquanto tem gente morrendo de sede? Você consegue dormir tranquilo enquanto tem gente morrendo de frio? Você consegue dormir tranquilo enquanto tem gente morrendo no hospital sem poder visitar, sem ninguém para visitar, sem uma palavra? Tem hora que eu não posso fazer isso, mas ao mesmo tempo eu posso. Tem hora que eu falo, me dá vontade, porque eu não sei o que vai ser se eu fizer. Eu queria ter a coragem de Madre Teresa de Calcutá, que quando chegou lá numa conferência da ONU, ela gritou para as mulheres, vocês que estão pensando em abortar, não abortem os seus filhos, gerem eles 9 meses, depois tragam para mim que eu vou criá-los. Aonde está a nossa coragem? Porque às vezes nem
quem está do nosso lado, nós temos coragem de ver as necessidades deles. De tamanha a globalização da indiferença. Dentro da nossa comunidade Canção Nova, os meus irmãos aqui de comunidade, o que nós temos feito uns pelos outros? Nós estamos com a globalização da indiferença dentro da nossa casa, com o irmão que dorme do lado da nossa cama. Globalização da indiferentes às pessoas, aos sofrimentos, à dor. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Onde estás, Adão? Escondido atrás de você mesmo, do seu nome, do seu poder, da sua vanglória. Podem vir, porque eu vou dar sombra, espinheiro mentiroso. Ou a gente muda, ou o nosso fim pode ser trágico. Ou a gente muda como igreja, vai assumindo aquilo que é a proposta do Papa Francisco, da cultura do encontro, ou a gente pode padecer no final de tudo. Porque nós vamos ser julgados. Se você quer saber como você vai ser julgado, leia Mateus 25. Mas nós curamos. Padre Roger, quantos testemunhos você já recebeu de cura física? Eu não sei. Aí eu vou chegar lá diante de Jesus. Jesus, olha, eu tenho 6 anos, eu não sei se eu vou morrer amanhã, né? Mãe, fica tranquila aí, eu só estou brincando, tá? Mas vai que eu morro essa noite, né? Porque a mãe às vezes fica apavorada quando eu falo essas coisas. Vai, mãe, vai que eu morro essa noite, que Deus me chama, tá bom? Aí eu vou chegar lá diante de Deus e Deus vai falar assim: e aí? Olha, só lá em casa, no armário lá de casa, tem mais de 200 pregações minhas. A minha mãe tem em DVD e em CD. Veja quantas pregações eu fiz, Jesus. Testemunho de cura, eu não consigo ler todos, de tantos que tem. Curei muita gente em seu nome. Profetizei quando o Senhor me deu a profecia. Falei em línguas. Nossa Senhora, esses dias eu dirigi 8 horas, pelo menos 4 eu orei em línguas. Eu não te conheço. Ave Jesus! Olha tudo que eu fiz. Flavinho, quantos shows você já fez? 25 anos. Padre, quantas missas você já celebrou? Diáconos, quantos batizados? Não vai ser isso que vai contar quando a gente vai chegar lá. Mateus 25. Estive preso, não me fostes visitar. Estava nu e não me vestistes. Tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Estive doente e não fostes visitar. Mas, Senhor, nem te conheço. Mas eu sou o Padre Roger da Canção Nova, eu sou o cara. Todo mundo me aplaude. Olha quantas pessoas estão assistindo a missa do clube da evangelização. Não te conheço. Lembra da pregação da semana passada? Aí você vai descer para o quinto dos infernos. Misericórdia. Falou a minha graça com prazer. Segura na mão de quem está do seu lado. Estou fazendo terror na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado. O padre está fazendo terror na sua vida? Segura na mão desse irmão. Pergunta para ele, o padre está fazendo terror na sua vida? Diga para ele. O padre está dizendo que Deus quer dar para você o melhor, a vida em abundância, o tudo, a vida eterna, o céu. Porém, Ele já conquistou tudo isso. A sua paga, o seu salário, a sua recompensa já foi conquistada lá na cruz. Mas o que o padre está tentando te dizer é que se você não se converter, você corre o risco de não receber esse salário
poderoso que Ele quer te dar a vida eterna. O Padre está tentando te dizer que se a sua consciência moral e política não forem evangelizadas, você corre um risco muito grande de perder o salário, a paga, a vida eterna. Diga para esse irmão: o Padre está tentando te dizer, se você não se preocupar com o seu irmão, se você não sair da globalização da indiferença e entrar na cultura do encontro, você vai correr um risco tremendo de perder o grande salário que nenhum dinheiro desse mundo, nem dólar, nem real, nem ouro, nem diamante, nem ações em bolsa de valor podem comprar. Porque o preço que foi pago por esse salário foi o sangue de Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz. Diga para esse irmão: agora é com você. E aí? Pergunta para ele: e aí? Adão, onde estás? Onde está o teu irmão? Diga para ele: vamos juntos mudar essa história. Eu creio que eu e você podemos mudar essa história. Eu creio que não somente eu e você, mas a abertura que eu e você dermos ao Evangelho vai mudar essa história. Primeira coisa, a sua vida. Segunda coisa, a sua família. Terceira coisa, o mundo que está ao seu redor. Quarta coisa, sociedade inteira. Quinta coisa, o mundo inteiro. Mas depende de você. Balança a mão desse irmão e diga: quem tem que mudar sou eu primeiro. E nós todos mudados, vamos mudar o mundo. Aqueles que creem nisso, digam glória a Deus bem forte. Aqueles que creem nisso, aplaudam o Senhor nessa hora, porque Ele pode mudar todas as coisas. Eu creio na mudança do Brasil. Eu creio na mudança da estrutura da nossa política. Eu creio na mudança da minha família, da minha casa, a partir da minha mudança. Aplauda para valer, porque Deus, quando perguntar: Adão, onde estás? Você vai dizer: eu estou aqui, Senhor, com a mão na massa, trabalhando. Quando Deus perguntar: onde está o seu irmão? Você vai dizer: eu fui, Senhor, até ele e eu ajudei. Fica de pé. Tudo isso por interesse? Sim ou não? Por amor. Então levanta os seus dois braços. Peça agora com a sua voz o Espírito Santo de Deus, que Ele possa vir te ungir, para que você tenha coragem de sair de você mesmo, da globalização da indiferença, e assumir na sua vida a cultura do encontro. Vai dizendo agora para Deus com a sua voz. Diga: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser mais indiferente, eu não quero mais essa globalização da indiferença, essa globalização capitalista, desse capitalismo selvagem que eu só penso só em mim mesmo, na minha casa, na minha cama. Senhor, muda a minha vida agora pelo dom do seu Espírito. Eu quero ser instrumento de transformação, de conversão, de salvação. Mas eu quero mudar de vida. Muda o meu coração de padre. Faz com que o meu coração seja mais fecundo, mais aberto. Faça que eu encontre tempo para aqueles que precisam.
precisam, Senhor. Me ajuda a organizar-me com a força do Seu Espírito. Eu estou agora pedindo, Senhor, na força do Seu Espírito, uma grande transformação na minha vida pessoal, nas minhas decisões. Que eu não me entregue ao meu cansaço, que eu não me entregue, Senhor Deus, à tentação da indiferença, do comodismo, que eu não me entregue, Senhor Deus, à satisfação de viver uma vida como alguém que é salvo, como alguém que é reconhecido, elogiado, aplaudido. Mas eu quero, Senhor, sinceramente, uma conversão do meu coração, da minha vida, da minha decisão, da minha consciência. E eu quero ter a certeza em Ti que o meu sim ao Senhor pode transformar essa terra, pode transformar aqueles que estão do meu lado, a minha cidade, o meu estado, a minha nação, a nossa igreja. Eu creio, Senhor Deus, que a conversão do meu coração pode mudar a minha vida, a minha história, porque eu sei que o Senhor é aquele que faz o bem, aquele que quer agir dessa maneira, uma atitude de amor, como o Senhor fez com o operário da 10ª hora da palavra do Evangelho de hoje. Eu não quero ter a ambição de Abimeleque, mas eu quero ter a humildade de Joatão, eu quero ter a humildade de Gedeão, de Josué, de Moisés. Eu quero ter a humildade do Senhor, a pobreza do Senhor Jesus. Eu quero ser esse instrumento da Sua graça, da Sua salvação. Erga bem alto os seus braços e, se te faltam as palavras, começa a orar no Espírito. Eu estou convocando nessa hora aqueles que vivem a espiritualidade carismática, aqueles que vivem nas novas comunidades, como tem muitas aqui comprometidas, a nós começarmos a trabalhar com determinação a consciência do nosso povo para uma transformação da nação brasileira. Eu quero convidar a cada um de nós que aqui estamos, a nós que oramos em línguas, que profetizamos, que acreditamos que Deus pode curar, que vemos os milagres, que evangelizamos pela música, pela televisão, a sermos mais comprometidos na nossa fé, comprometidos com os pobres, comprometidos com aqueles que estão nas periferias do espírito, mas também nas periferias da pobreza da nossa nação. Muda a nossa vida, Senhor, muda a nossa história, Senhor, muda tudo aquilo que nós temos e precisamos que seja transformado. Nós não podemos ser cães mudos, Senhor. Nós temos que falar muito mais com a nossa vida do que com as palavras, muito mais com o nosso testemunho, com a nossa ação, do que com o microfone. Nós queremos ser luz para esse mundo, nós queremos ser sal para essa terra. Transforma, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa atitude, a nossa decisão. Pega mais alto os seus braços e concretamente, assim como o Padre nos levou a assumir esse compromisso, cante o refrão dessa canção, assumindo o seu compromisso com Jesus e com aqueles que Ele coloca ao teu redor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Guia, Senhor, os nossos passos em direção à Tua vontade, Senhor. A Tua vontade que se revela no coração do mais pobre, do mais necessitado, do aflito, Senhor, daquele que sofre à margem. Conduz, Senhor, os nossos passos, conduz, Senhor, o nosso coração. Dá-nos a graça da fidelidade no pouco, para que possamos realizar ainda mais. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos, e para encerrar, você. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Um pouco, meus passos guiará.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!